Olá, tudo bom com vocês? Então, aqui no Me Passa, eu fiquei para falar um pouco sobre a lei de Kirchhoff. Então, só vou lembrar um pouquinho que na lei de Kirchhoff, ele colocou em sua lei que todo circuito é composto por malha, nó e ramo. Podemos definir malha como todo circuito fechado que tem elementos elétricos. Já o nó é a interligação de 3 ou mais componentes elétricos desse circuito. E o ramo é o trecho que compreende 2 ou mais nós. A gente vai falar um pouco das leis de Kirchhoff. Eu vou começar aqui com a primeira lei dele, que é a lei dos nós, que é a soma algébrica das correntes sempre será nula. Para isso, vou explicar com um exemplo. Como tem no exemplo aqui, a gente pode ver que a corrente 1 e 2 está entrando, já a 3 ela está saindo, a 4 entrando e 5 e 6 também saindo. Transformando isso numa expressão, assim como em grande parte das coisas, das contas realizadas com a lei de Kirchhoff, a corrente vai determinar o sinal positivo ou negativo. Na verdade, o sentido da corrente vai dizer se ela é positiva ou negativa, na verdade. Então, como a corrente 1 e 2 está entrando, o seu sinal vai ser positivo. Já como a corrente 3 ou I3 está saindo, negativo. E 4 se torna positivo por também estar entrando, e 5 e 6 eles são negativos por estar saindo do circuito. E você pode ajeitar colocando os que estão entrando de um lado da igualdade e os que estão saindo do outro lado. Bom, aqui é a segunda lei de Kirchhoff. Nela fala que a soma das tensões será nula. Eu vou dar um exemplo melhor mais tarde, mas agora eu vou só dizer aqui, eu fiz um pequeno circuito com 2 tensões e 3 resistências, e geralmente em circuito assim, as tensões vão variar de acordo com o sentido escolhido para a corrente, e a resistência ela será negativa. Aqui temos um circuito mal desenhado, óbvio, mas nós podemos calcular ele mesmo assim. É difícil de entender, mas a gente entende. Primeira coisa, você vai esquecer essa parte beta aqui do circuito por um minutinho, enquanto a gente calcula a malha A. Você escolhe uma tensão, no caso eu escolhi 4,5, e observa como é que a corrente, que eu coloquei em sentido horário, passa dentro dela. No caso, a corrente vai do negativo para o positivo. Então, ela é positiva. Então, como esse já é diferente dela, ela entra positiva e sai negativa, ela fica negativa na conta. E por aí vai. A resistência, como eu falei antes, ela vai ser negativa. Então, fica menos a 180, que é a resistência, vezes a corrente. Aqui, o 1,5, o sentido que a corrente está passando nele, do negativo para o positivo, é igual ao do 4,5. Então, ele fica positivo, como vemos aqui. Temos aqui 20 ohms. Como volto a repetir, resistência, ela fica negativa vezes a corrente. Aqui temos outra tensão que eu não coloquei aqui, mas é de 3 volts. E o sentido, ela entra do positivo para o negativo, então já é diferente dele, ela fica negativa. E aqui temos os 100 ohms, que ele pega tanto a corrente 1 como a 2, e por isso que ele se torna aqui, tem aí 1 menos I2. A única coisa que eu fiz aqui foi organizar o cálculo. Então, eu coloquei a tensão para um lado e
a resistência eu coloquei para o outro. E o resultado dessa soma ficou menos 6. O da resistência ficou, a junção de todos, ficou 300 vezes corrente 1, mais o 100 que está pegando a corrente 2. E no final deu aqui esse resultado, menos 301, eu acho que não deu para ver aqui, 1 mais 102 é igual a 6. A malha B você vai fazer a mesma coisa. No caso eu comecei aqui pela essa corrente de 100 ohms. Então você já pega ela, aí o I2 menos o I1, que é igual a gente fez do outro lado, mas aqui é igual a essa tensão, ela entra do negativo para o positivo. Então ela já vai se tornar positiva por ser a primeira tensão depois da resistência. Então temos os 6 volts, diferente dessa, ela já, a corrente que passa por ela já passa num sentido diferente do que passa tanto no resistor quanto aqui nessa tensão. E você vai, continua, 330 menos 330 vezes a corrente, menos 100 vezes a corrente 2, 12 volts, ele se torna positivo, por também entrar negativo e sair positivo igual o 3 volts, e menos 470 ohms vezes a corrente 2, que foi igual a gente montou primeiro. Eu fiz a mesma coisa aqui, coloquei aqui tensão para um lado, corrente para o outro, esse deu resultado e organizando ficou assim. Agora a gente precisa somar as duas equações e fazer um sistema. Para isso nós vamos multiplicar esse primeiro resultado por 10 e fica isso aqui, menos 3.001 mais 1.002, não, 1.002 é igual a 60, que é a multiplicação disso, e nós vamos calcular a corrente 2. Então, você pega aqui é o resultado da malha beta, eu não sei fazer um beta, mas tudo bem, e você substitui pelo resultado que deu a corrente 1, que foi menos 17,6 miliamperes. E só para deixar claro, o sinal negativo na resposta indica que está correto. E a gente vai permanecer a gente deixou ainda o sinal porque o sentido estava certo, então não precisava alterar. Senão você teria que fazer a conta de novo, então vou botar positivo. Não, para ficar positivo na verdade, perdão. Então, você substitui e deu esse resultado. Então, você calcula pela mesma forma da corrente é igual a tensão sobre resistência, só que agora você vai calcular a corrente I2. Então, você pega as tensões que você tem, que é menos 9 e menos 1,76, aí divide por menos 1.000, que é o resultado que deu. Essa conta vai dar 7,24 miliamperes. Achado a corrente I1 e a corrente 2, você aplica a lei dos nós, primeira lei dos nós, que é a soma da corrente vai ser igual a 0. Só que aqui a gente vai querer achar o ramo central dessa corrente, que no caso seria o I3, que é o que passa bem no meio lá daquele circuito. Essa parte aqui, corrente que circula aí. Então você pega o resultado aqui, que deu do I2, menos o resultado do I1,
que vai ser igual ao ramo central, que é 24,84 miliamperes. Então, como vocês viram, a gente aplicou aqui a lei de Kirchhoff, e só para deixar um pouquinho mais claro, para poder resolver algumas questões como Norton, Thevenin, e até mesmo a sobreposição, você pode usar essas leis. Muito obrigada. Eu acho que eu não falei meu nome, aqui é a Roberta, mas